Olá, pessoal. Bora para nossa revisão, né, da nossa avaliação, sétimo ano de inglês, sétimo ano A e B, com a professora Rosana Patrícia. Nós temos aí os seguintes assuntos: present continuous, days of the week, month of the year e ordinal numbers. Bem, vocês já viram o present continuous. Aqui é só para vocês relembrarem as regras, certo? Então, assim, a maioria dos verbos no present continuous, ele vem com o ing. Basta apenas você colocar o ing. Só que tem algumas exceções. Antes de você colocar o ing, você tem que fazer alguma coisa antes naquele verbo para você depois colocar o ing. Por exemplo, os verbos terminados em e. Então, todos os verbos terminados em e, vocês vão ter que retirar primeiro o e para depois colocar o ing. Os verbos terminados em y, permanece o y, certo? Porque tem alguns assuntos que você retira o y. Nesse caso do present continuous, você não precisa retirar o y. Você só vai adicionar o ing. Então, nós temos aí dois exemplos. To study, que é o verbo estudar. Então, studying. E to live, que é living. Que eu botei dois exemplos dos verbos terminados em y e um verbo terminado em e. Temos também um verbo que ele tem consoante e vogal consoante, que é o CVC, certo? Geralmente ele vem com 3 letras, mas tem algumas exceções. Então, nós temos aí o to swim, que é swim, você dobra o M. O stop, você dobra o P, que é stopping. Room, e aí segue o CVC. Então, aí, ó, consoante com R, vogal com U e N com consoante. Running, então você dobra o N. Sitting, que é sitting, também segue a mesma regra. Então, vocês vão encontrar algumas exceções. Swim, stop, certo? Você dobrar a última consoante. E os demais verbos recebem o ing sem fazer alteração nenhuma neles, certo? Como work, working, fica working, certo? Temos aí as 3 formas que vocês precisam relembrar, que vai cair na avaliação, que é a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, afirmativa você vai botar o nome da pessoa ou pronome, que a substitui. Logo em seguida, vai colocar o verbo to be. Vocês não podem esquecer de colocar o verbo to be, que é o am, are ou is, a depender do sujeito. Aí vem o verbo com ing, que é o verbo principal. Depois o resto da frase. Então, nós temos exemplo aí. I'm working now. Então, I, que é o pronome. Am, que é o verbo to be. Working, que é o verbo principal. E now, que é o complemento. Na forma negativa, vocês vão adicionar o not após o verbo to be. Então, você tem o sujeito, o verbo to be, o not, depois o verbo principal com ing e o complemento. Então, she is not studying now. She é o pronome, is, verbo to be, not, a negativa, studying, o verbo principal com ing e o now, o complemento. E na forma interrogativa, você só vai inverter o pronome ou sujeito com o verbo to be e nada mais. Então, nós temos aí, are they playing soccer? Are they playing soccer? Então, o are, no caso aqui o are, vem na frente do they, que é o pronome. Depois vem o verbo principal com ing, playing, e soccer, que é o complemento e o ponto de interrogação. Nós temos também as nossas perguntas e respostas no present continuous. Lembrando que o what e o where ele não vai aparecer na resposta, apenas na pergunta, já que eles são question words. Toda vez que eu perguntar com are you, vamos responder com I am, que é a primeira pessoa. What are you doing now? O que vocês estão fazendo agora? I am, então sempre eu estou. Então, what are you doing? O que você está fazendo? Eu estou, I am. Então, toda vez que perguntar com are you, você responder sempre na primeira pessoa, I am. Os demais usamos o pronome ou o sujeito que estiver na pergunta. Então, what is he doing now? He is. Então, o pronome aí é he. Então, você só vai inverter a posição do he com o is. O what elimina da pergunta e você coloca o he e o is. E o que vier da resposta. Nós temos aí dias da semana.
O que vocês precisam saber sobre os dias da semana? Escrevê-lo corretamente, todos os dias da semana. Saber a ordem correta dos dias da semana, certo? Ver as perguntas, por exemplo, quais dias da semana tem aula de inglês? Vocês vão colocar aí os dias em inglês. Então, todas as respostas que vierem na avaliação vai ter que ser em inglês, certo? Não pode ser em português, não. Então, que dia da semana é hoje? Então, se tiver uma opção, você vai botar Sunday, não vai botar o domingo. Você vai botar assim. Se quiser botar assim em inglês e em português, não tem problema nenhum. Agora, só em português não pode. Então, você tem que saber a ordem correta e a escrita do dia da semana. Os meses, a mesma coisa. Além de vocês estudarem bastante os meses, a escrita direitinho, vocês vão ter que saber os dias que tem cada mês. Então, temos aí alguns meses com 28 e 29, que é fevereiro. Como tem um ano bissexto, ele vai até dia 29, mas o normal dele é 28 dias, certo? Alguns com 30 dias e outros com 31 dias. Então, nós temos fevereiro com 28 ou 29 dias, a depender do ano bissexto, que vocês já viram no slide anterior. Meses com 30 dias, April, June, September and November. Então, abril, junho, setembro e novembro, 30 dias. E os meses com 31 dias são mais meses. January, March, May, July, August, October and December. Então, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Vocês vão ter que saber escrever eles em inglês na ordem correta e os dias que cada um tem, certo? E os ordinais, números ordinais, vocês vão focar bastante, né? Somente no livro de vocês. Nós temos aí na página... Deixa eu ver aqui. Na página 29. Na página 29, vocês têm aí um calendário onde ele traz direitinho as escritas. E eu coloquei algumas regras aqui, certo? Que vocês vão ter que saber. A terminação de cada posição. Preste atenção que nos 3 primeiros tem uma diferença na escrita. Tem aí first, second, third, que é primeiro, segundo, terceiro, certo? Do 4º ao 19º, usamos o TH no final, com exceção do 5º, certo? Porque você não escreve 50, você escreve 50. Nem 15, que é 15, nem 50, que é 50. É 50, que é o 5º. Então, nós temos aí alguns exemplos para os numerais, certo? Que não termina em... então, só tem aí, ó, 40, 70, 90. Então, eles perdem o nono mesmo, ele perde o E e ganha o TH. Preste atenção nesses detalhes. Os terminados em Y, sem hífen, como é o caso do 20, que é 20, perde o Y e ganha o IETH. Fica 20, que é o 20º. Os separados por hífen, só o segundo número que muda. Então, você escreve o 20 normal, coloca o hífen, depois o 6 com TH. Então, fica 20, 60, como eu botei o exemplo aí do 26º. Então, você vai pegar o 20, vai escrever normal, vai colocar o hífen, e no segundo número, vocês vão escrever a regra. Por isso que é importante vocês estudarem aí a página 29, certo? E tem aqui, ó, os separados com hífen terminado em 1, 2 e 3 segue a seguinte regra. Por exemplo, 31. Então, você vai escrever o 30 normal e o 1, que vai ser o primeiro, você vai escrever como a regra inicial, first. Então, o 30 escreve normal, só o número 1 que vira first ao invés de 1. 22 vai ficar 22nd. E o que termina em 3 também. Então, vocês só vão mudar, vai ser a regra do início. Então, é isso, pessoal. Dê uma lidinha em todas as atividades que eu passei de inglês.
Façam a atividade do livro direitinho. Procure todos os slides que eu passei para vocês. Recuar o livro, estude tudo, caderno, tudo que tiver as regras, descrever as regras do presente contínuo, tudo direitinho, estudem bastante, que vocês vão se sair bem na avaliação, certo? Até mais.